Obrigado pela presença de vocês. A palestra, como disse o professor Júlio Tello, o tema eu dei uma adaptada, porque aquilo foi uma sugestão e eu achei melhor nós discutirmos dentro da mesa redonda, cujo tema da nossa mesa redonda é o painel 3, mesa redonda, vertentes técnicas e científicas sobre a ciência florestal e ambiental na Amazônia, tecnologia. Bem, como eu, durante esses 31 anos, tenho trabalhado com tecnologia, eu não poderia fugir a esse tema. Eu gostaria de começar essa palestra falando sobre as percepções governamentais e da sociedade sobre a exploração florestal na nossa região. Eu acho que já tenho experiência em questão de tempo de como isso tem se desenvolvido nas últimas 3 décadas. Então, chega uma hora que a gente já pode dar uma opinião pessoal sem precisar muito ficar recorrendo à bibliografia. A nossa vida passa a ser uma história e passa a ser um testemunho daquilo que a gente sabe sobre a área. Então, veja bem, eu entrei no INPA, na realidade eu comecei a minha vivência com a engenharia florestal quando eu fiz o vestibular em 76. O primeiro vestibular que a Universidade do Amazonas fez para o curso de engenharia florestal, 1976. É muito tempo, né? Eu tinha 21 anos, então isso aí dá para ter uma ideia, né? E de lá para cá já se passaram 36 anos, não é isso? 36 anos. Então, eu vou trabalhar nesse período de tempo com muita propriedade, o que eu vi e o que eu experimentei, começando a tomar ciência do que é engenharia florestal, o que são os termos de tecnologia florestal. Então, baseado nisso, nós temos percepções históricas, e eu quero começar com o primeiro tema, que é até a década de 60. Até a década de 60, 80, perdão. Até a década de 80, é porque eu estava com 60 na cabeça, 60 é a época realmente que começou a grande exploração da floresta amazônica. Não a exploração em si, mas o uso da terra e o corte da floresta para que houvesse ocupação. Então, até 80, a exploração florestal era considerada como a base para o desenvolvimento da região amazônica. Especificamente na década de 60, quando o regime militar tomou posse do governo brasileiro, tinha aquela expressão, integrar para não entregar. Ou seja, tinha que vir gente para cá, não tinha população suficiente. Passava-se por uma época em que se achava que havia muitos olhos externos querendo a Amazônia, né? Estados Unidos e outras potências, porque aqui era uma terra que era inabitada, praticamente inabitada. Então, a visão dos militares era essa, ocupar. Foi feita a Transamazônica, foram feitos tipos de, vamos dizer assim, promovidos incentivos para que pessoas da região sul e sudeste viessem para cá, fazer o quê? Posse de terra, projetos agropecuários, hidrelétricas, tudo isso tomou um impulso muito forte na década de 60 e continuou pela década de 70 e 80. Então, até 80, a exploração, não só a exploração da madeira como meio econômico, mas o uso da terra. Muitas vezes a madeira era até queimada só para que desse lugar a esses projetos. A partir da década de 70, é que começou a se dar ênfase na aplicação do manejo e na tecnologia da madeira. Muitos de vocês, né, lógico, não vão se lembrar, mas os pais de vocês vão se lembrar, que a primeira iniciativa que a gente teve em termos de tecnologia da madeira aqui no Amazonas foi a UTAM, com o curso de tecnologia da madeira. Tinha vários cursos de tecnologia, e um deles era a tecnologia da madeira. E tecnologia da madeira vinha justamente porque, na década de 60,
notou-se que havia um desperdício de madeira. A madeira estava sendo jogada fora, queimada, porque o importante era a terra, era o espaço, a ocupação da Amazônia. Aí, em 70, disseram, bem, mas isso é uma riqueza que está sendo jogada fora e nós precisamos de tecnologias para aproveitá-la. E foi quando a academia tomou ciência disso e disse, nós vamos agora desenvolver, ou, pelo menos, buscar tecnologias de outras regiões ou de outros países e aplicar aqui na Amazônia, com o manejo e a tecnologia da madeira. Nessa mesma década, como eu já falei há pouco, em 76, a UFAM criou o curso, criou não, fez o primeiro vestibular de engenharia florestal, onde eu fui um dos aprovados e fui para Curitiba para começar a minha carreira de estudos na engenharia florestal. E a engenharia florestal só foi criada aqui no Amazonas, eu acredito que na década seguinte, né? Na década de 80, eu não tenho precisamente qual foi a data. 88. Então, 76 foi mandado, os primeiros alunos foram mandados para fazer o curso em Curitiba, porque o objetivo era eles voltarem para cá e serem professores. Essa era a meta do convênio que foi feito entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal do Paraná. Eu sempre conto isso e acho interessante, o pessoal não acredita que a gente passava no vestibular, ganhava uma bolsa, ganhava passagens e já tinha o nosso emprego garantido, né? O pessoal diz, é verdade, isso aconteceu? Hoje em dia, daqui a pouco eu vou falar, é um retrato totalmente oposto, né? Dificuldade de atuação como engenheiro florestal. Então, a gente passava no vestibular, eram só 10 vagas, já tinha 10 bolsas, passagem de ida e volta só no final, se quisesse vir no meio tinha que fazer economias, né? E isso era uma estabilidade praticamente. Bem, na próxima etapa, a década de 90, aí eu já estava com 10 anos de INPA, já tinha voltado, né, formado, eu entrei no INPA em 1981. Na década de 90, em 80 a gente conseguiu fazer muitos trabalhos, trabalhamos com as madeiras de Baubina, fizemos catálogos de Baubina, do Amapá, do outro que foi do Acre, né? Também trabalhamos lá. Várias regiões onde o nosso objetivo era conhecer tecnologicamente a madeira. Com isso, paralelamente também, o manejo florestal do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia também deu um desenvolvimento bom. Então, nós avançamos bastante até a década de 80 com tecnologias. Quando foi em 90, aconteceu algo, isso aí é uma coisa que ninguém pode evitar, a sociedade passou a perceber, ou foi levada a achar que deveria ser assim, que o uso dos recursos florestais, principalmente a madeira, era um processo predatório, era um processo de destruição e era associado ao desmatamento e, por isso, não deveria ser aceito. Então, nós passamos, eu digo que 10 anos da minha vida profissional e dos meus colegas foi um hiato. Foi um hiato porque a gente mandava projetos e o nome madeira aparecia, era jogado para o lado. Era uma palavra proibida, era uma atividade criminosa, como ainda persiste até os dias de hoje essa percepção. Então, eu estou falando aqui para a maioria das pessoas da área de engenharia florestal. Todos são de engenharia florestal ou tem gente de outras áreas? Bem, relacionadas ao ambiente? Não. Bem, tem florestal, ambiente, mas eu acho que a maioria aqui está relacionada ao ambiente, né? Que é o interesse principal. E outras áreas também, lógico, estão interessados, deve estar presente aqui. Mas a maioria é florestal e ambiental, né? Então, vocês sabem muito bem o que a mídia gosta de apresentar em termos de madeira. A madeira é associada a ato criminoso. E nós vamos discutir isso agora. Durante 90, então, no contexto histórico, a década de 90 foi muito ruim, porque não podíamos fazer nenhuma pesquisa. O nosso laboratório, que tinha sido recebido investimento de mais de 13 milhões de dólares, com financiamentos externos, praticamente deu uma parada. Quando foi no começo deste milênio, aí, sabe, o homem é assim, ele é extremista, né? Na década de 70, 60, 70, era o desmatamento desenfreado.
corte de grandes áreas de floresta para dar lugar à agricultura, pecuária, etc. Aí, de repente, a gente está no outro extremo. E esse extremo também não é bom, nenhum dos dois extremos é bom. Ou seja, não se toca na madeira porque é destruição, não se toca na floresta. E no começo desse milênio começou a tentativa de chegar num fiel da balança. O uso econômico da floresta é aceito, mas com muitas restrições. E nós vamos conversar sobre isso, essas restrições, tá? Eu quero dizer que eu não pretendo usar os 40 minutos. Bem, dentro desse contexto, como é que chega a tecnologia florestal na nossa região? Eu vou dar uns tópicos aqui, é mais para reflexão do que propriamente eu apresentar algum tipo de resultado. Não estou aqui apresentando resultados, eu estou apenas aqui colocando temas para vocês refletirem. E essa reflexão, ela é interessante para vocês que são acadêmicos, porque eu estava falando agora com o Aleph aqui, a respeito da minha preocupação com o futuro de vocês, eu digo assim, da nossa região, e vocês vão estar à frente de instituições que vão criar programas de governo, programas de meio ambiente, proteção do meio ambiente, programas desenvolvimentistas, né? E tudo isso vai depender da cabeça de vocês, como vocês vão perceber a tecnologia da floresta, tecnologia da madeira, tecnologia florestal, tá bom? E nós vamos discutir isso. Bem, muita gente dizia na década de 80, quando eu comecei a trabalhar, nós precisamos conhecer tecnologias. O nosso problema é que nós não sabemos usar a floresta porque nós não temos tecnologias. Passaram-se 30 anos. Eu acho que nós temos tecnologias. Se você abrir o Coleman, que é um dos livros papas da tecnologia da madeira e de outros produtos derivados da madeira, abra em qualquer página e você vai ver que essa tecnologia ainda é perfeitamente aplicável nos dias de hoje. Tecnologia da madeira não é tecnologia da computação, que a cada mês você tem que se atualizar, senão você fica para trás. A tecnologia da madeira é fácil de ser dominada, é fácil de ser conhecida, é fácil de ser estudada. A dificuldade é a aplicação. Então, tecnologia não é problema. Nós temos professores na UFAM, temos pesquisadores no INPA, na UEA, e eles detêm essa tecnologia há 3 décadas, há 30 anos, porque naquele tempo a UEA, hoje em dia, ela continua aquilo que foi iniciado pela UTAM, né? Então, são quase 4 décadas. Não é problema a tecnologia florestal. Os problemas são viabilidade econômica, ambiental e cultural. O pessoal sempre alega, por que essa floresta ainda está em pé? Porque ela é difícil de ser explorada. Essa é a verdade. Não é econômico. Ela é altamente heterogênea. Quantas vezes, nesse período que eu trabalho no INPA, alguém se aproximava e dizia, eu gostaria de ver as madeiras da Amazônia, qual é que tem, qual é que serve para isso, para aquilo. E a gente no mostruário ou numa peça de madeira mostrava, ele testava, via, maravilha, essa madeira é excelente para isso. A gente tinha catálogos, né? Aí o cara, com fins econômicos, dizia, eu gostaria de ter 10 mil metros cúbicos dessa madeira mês. Pronto. Travava tudo. Onde a gente vai conseguir isso? Conseguir uma árvore daquela espécie no hectare, tinha que andar mais 2, 3 hectares para ter outra árvore, porque a floresta amazônica é muito heterogênea. Num hectare, dizem os experts, você pode ter cerca de mais de 1000 espécies, ou centenas de espécies. Então, ela está bem distribuída. Isso dificulta a exploração econômica. Fica difícil. O que aconteceu durante os últimos anos? Você elegia uma espécie, como foi um mogno, né? Você cortava aquela espécie e outras espécies que eram chamadas nobres, e todas as demais iam para o chão, para abrir caminho, eram derrubadas juntos, deixavam apodrecendo lá. Então, você aproveitava apenas algumas espécies. Se elas ocorressem em grande volume, aí era economicamente viável, mas grande parte não acontece desse jeito, tá? A outra coisa, ambiental, lógico, se você tem dificuldade de explorar uma espécie, 2, 3, porque você causa um impacto muito grande, um problema ambiental, que agora é altamente punido, né,
pelos órgãos ambientais. E cultural, isso eu sempre bato. A madeira é associada à pobreza, a madeira é associada à miséria, a madeira é associada a material ruim, erroneamente. Então vocês dizem assim, o cara mora numa casa de madeira. Até a história prova isso, né? Os 3 porquinhos, né? A casa de madeira não resistiu ao sopro, né? Caiu. Aqui ficou foi a de alvenaria. Olha o preconceito, né? Desde criança a gente é acostumado a ouvir isso, a ouvir que a madeira não é bom, né? Não é um bom material. Então, cultural. E aqui eu passo para 3 itens que eu dou como sugestão para vocês refletirem. Por que que a gente tem problemas de não aplicar a tecnologia e tem problemas de explorar essa floresta economicamente, de maneira economicamente viável, sem causar problemas ambientais e vencendo esse preconceito cultural. Soluções para o uso adequado da floresta na Amazônia dependem de um zoneamento econômico e ecológico. Eu botei propositalmente aí econômico e ecológico, foi assim que eu aprendi. O pessoal agora anda com muita cautela para dar prioridade à ecologia e trocaram esse nome. O famoso ZEE, foi assim que eu aprendi, econômico e ecológico, mas agora é ecológico e econômico, né? Ecologia vem primeiro. Então, os dois são importantes, ninguém vive sem comida, então tem que ser econômico. Tá? E ecológico porque a gente quer preservar a natureza. E a regulamentação fundiária. Isso a gente bate de montão aí. Ninguém consegue aprovar um financiamento para fazer um empreendimento florestal porque o cara não é dono da terra. As terras são devolutas. Ninguém consegue fazer um projeto de exploração, porque aqui é reserva, área de preservação, área de conservação, área de reserva de índio, tudo mais, quer dizer, está uma bagunça, não está ordenado isso. Aí você diz, mas isso já não foi feito? Eu estive há 4 anos em Brasília, chamado como representante aqui da região, de uma discussão com o Rummel, que estava fazendo esse zoneamento ecológico, econômico no Brasil. Mas naquela época já tinha um problema, cada estado fez num sistema diferente de mapeamento, e não conseguiam fechar. E daí não ouvi falar mais nada. Como é que você vai saber o que explorar e o que preservar se você não zoneou? Então, a floresta não pode ser toda mexida e não pode ser toda preservada. Sabe quantos habitantes habitam essa nossa região da floresta amazônica? Quase 30 milhões. Isso se eu não estou defasado. Quase 30 milhões de habitantes. Aqui é diferente da visão que muitos veem lá do lado de fora, dos outros países. A floresta amazônica só tem árvores, vegetação e animais. Não. Tem cerca de 30 milhões de habitantes. Mais do que muitos países por aí. E essa população merece ter uma vida decente, uma vida confortável e uma vida que seja digna. Então, ela tem que usar essa floresta. E de maneira sustentável. Regulamentação fundiária é um problema que o Estado está batalhando toda hora. A professora Nádia, que é secretária do STS, né, está tentando ver se desata esse nó, porque se você não é dono da terra, primeiro, você não responde por ela, apenas é posseiro, e também não consegue desenvolver ou investir nessa terra. E a outra solução é a implementação de um sistema de concessão de florestas adequadas à peculiaridade da região. Vocês ouviram falar na concessão de florestas, não ouviram? Não? No governo Lula, que ele disse que as florestas federais pertencentes à federação iam ser entregues, não, concedidas, ou seja, para uso de empresas privadas sob concessão. Como acontece com a energia elétrica, como acontece com a distribuição de água. Concessão. No momento, mas você vai entregar para particulares, mas pelo menos tem uma pessoa que vai responder por aquela área, vai pagar um valor para explorar. No momento, é de todo mundo, grileiros, poceiros, todo mundo chega lá, corta, vai embora, ninguém consegue ver quem foi o responsável, deixa a destruição. Assim não, a terra vai ter um responsável. Só que isso precisa ser bem implementado. Enquanto isso não acontecer, a floresta é de ninguém. Pelo menos as áreas que são da federação.
E, finalmente, a necessidade de um programa de desenvolvimento econômico sustentável baseado nos recursos florestais da Amazônia. O que é um programa de desenvolvimento econômico sustentável? Um programa de desenvolvimento econômico é um que a gente baseia a nossa economia do Estado, não só o Amazonas, mas o Pará, eu estou falando para a Amazônia, baseado nos nossos recursos. Eu pergunto, o Estado do Amazonas, se sair a Zona Franca hoje, daqui, ela acabar, o que vai acontecer com isso? Vai ser uma catástrofe. Eu estava falando agora no almoço com alguém e disse, olha, o governo paga para que a gente fique aqui, para que a gente tenha condições, porque são subsídios. Uma LG, uma Philips, uma Samsung, não se instala aqui por nada. Ela vem para cá porque ela é isenta de um monte de impostos para produzir aqui. Eles continuam com os escritórios lá em São Paulo, mas produzem aqui. E ao produzir aqui, o governo está tirando essa responsabilidade dela, está pagando. E é o nosso bolso, imposto está saindo, que não estão sendo arrecadados para que essa empresa fique. Então, é uma loucura imaginar que a gente não tem outra opção. Nós temos aqui uma natureza exuberante. Muita gente pensa assim, não se toca. Tocar na natureza vai acabar com o meio ambiente. Não é isso. Outros países já destruíram, mas alguns conseguem fazer um manejo sustentável. Mesmo depois de terem destruído suas florestas, eles conseguiram recuperar, não do mesmo jeito, mas em plantações menos heterogêneas, e conseguem ganhar muito dinheiro com recursos florestais. E nós estamos cercados aqui em cima da mina e não conseguimos fazer um programa econômico que desenvolva essa região na hora que a Zona Franca foi embora. Vocês lembram de algum programa que foi baseado na floresta como programa econômico para o Estado? Vocês estão com vergonha de falar ou não sabem? Quem lembra da Zona Franca Verde? Ah, lembraram. Foi plataforma de governo. Não estou aqui falando nomes, eu não estou totalmente apolítico aqui. Foi plataforma de governo e alavancou, né, essa palavra que o pessoal diz, a eleição de alguém aí. Um ano depois, qual era o programa Zona Franca Verde? Era muito bonito. Era fazer planos de manejo comunitário. Pequenos produtores que sofrem para conseguir madeira, porque se eles forem pegos com pedaços de madeira não legalizados, eles são presos para fazer um barco, para fazer uma casa. Então, isso seria um projeto de manejo comunitário. Exploração de produtos não madeireiros, né? Que a nossa floresta tem muitos, né? Óleos, fibras, etc. Mas eu não vi isso em frente. Precisamos, então, pensar seriamente nesse item. Nós precisamos dar um destino econômico aos nossos produtos. Eles estão na floresta. As fibras, as frutas, os produtos florestais, eles são produzidos pela floresta, apodrecem e são reciclados. E ninguém está tirando proveito disso, né? Eu estou falando de tirar proveito sem dizimar. Eu acho que aqui deu uma visão clara da tecnologia florestal, o que precisa ser feito. O problema não é tecnologia, o problema é econômico, social e ambiental, e nós podemos, no futuro, se algum de vocês estiver numa posição de ajudar as decisões políticas a serem tomadas para melhorar a economia do Estado, avançar, progredir, eu acredito, isso aqui não é tudo, eu não sou o dono da verdade, mas eu acredito que tem que começar por aí. Quando você quer ter uma vida organizada, você tem que arrumar a casa. Se você não arrumou a casa fazendo isso aqui, você não vai em frente. Agora eu vou afunilar. Eu vou passar para uma coisa mais específica que todos vocês se identificam. A atuação do engenheiro florestal na Amazônia. Diretamente para cada um de vocês. E nós, né? Porque, se bem que eu já estou no final de carreira, para vocês é muito mais importante. Eu falo sempre com alunos de engenharia florestal, com colegas, e a gente sente muita preocupação nas pessoas que estão enveredando por essa área. Nós estamos no lugar que tem, eu acho que é a maior floresta do mundo. Somos engenheiros florestais
e temos alguns problemas sérios de identidade. Nós somos profissionais que agora temos pouca oportunidade de atuação. Eu falei para vocês, eu passei no vestibular, já estava empregado. E agora, você termina o mestrado, vai para o doutorado, pós-doutorado, e fica esperando, né? Enquanto isso, a vida está correndo, e eu tenho a impressão que, ao final de todo esse estudo, você acaba, né, se colocando em algum lugar da sociedade, de preferência na área que você domina, que é a engenharia florestal. Mas, em alguns casos, as pessoas se frustram e acabam indo para outras áreas. Às vezes, não muito longe, e acabam com desvio de função. Eu conheço muitos florestais com desvio de função. Não tem emprego. Aí ele diz, puxa, fiz engenharia florestal. Ou faz outro curso, ou simplesmente fica trabalhando, né, em alguma coisa aí, mas se sente frustrado. A gente encontra muita atuação do engenheiro florestal com desvio de função. Isso é grave. Eu me formei em engenharia florestal, olho a grade curricular do curso atualmente, não mudou muita coisa, e no final a gente vai atuar e tem vergonha daquilo que aprendeu. Trabalhar com madeira, com produtos florestais, foi nosso treinamento. Eu noto que alguns florestais têm vergonha de trabalhar com a madeira, porque estão influenciados pela mídia, estão influenciados pela grande massa de ambientalistas, que têm a razão deles, mas são muito extremistas. Existe extremismo. Extremismo é ruim, eu mostrei para vocês. Devastar a floresta é um extremismo. Não tocar a floresta é outro. Eu ouvi de um secretário de Estado, dando uma entrevista, que ele disse que deve chocar todos nós, profissionais de engenharia florestal. Para preservar a floresta, não devemos tocar nela. Você diz isso para uma criança, né? Olha, não mexe nisso aqui que tu vai estragar. Tu vai quebrar, porque a criança não tem competência para mexer naquilo. Então, ele está querendo dizer que aqui não tem ninguém com competência para manejar essa floresta. Afeta a gente. Eu, como engenheiro florestal, digo, pô, esse cara ele está simplesmente ignorando a nós. É uma ignorância total do nosso conhecimento, do nosso treinamento, da nossa capacidade. A gente passa anos estudando. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Está certo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Mas, pelo menos, na área que a gente se concentra, a gente domina. E é para isso que se trabalha em equipe. Eu me especializo numa coisa, você em outra, e faz uma boa equipe. Uma boa equipe, um monte de cabeças pensantes em várias áreas, conseguem mudar isso aí. Conseguem fazer com que a floresta seja economicamente, pelo menos, se não viável como uma monocultura, pelo menos que possa ajudar a nossa economia. Então, receio de se envolver com atividades associadas com a exploração florestal, principalmente a madeira, tem sido um trauma que eu vejo na maioria dos nossos colegas florestais. Você tem que saber usar a madeira. Maneja a madeira. Quando você termina engenharia florestal, existem duas grandes vertentes. Ou você vai manejar a floresta, para quê? Para que se maneja a floresta? Para ficar olhando ela lá? Ah, ela está bonita, grande. É para saber usar. Eu manejo a floresta para saber o quanto ela produz, qual é o incremento médio anual por hectare, e digo, eu posso usar até esse limite. Aí a tecnologia da madeira. Quem não vai para manejo, vai para a tecnologia. Eu me formei em Curitiba, na UFPR, e lá, em qualquer escola, tem essas duas grandes vertentes. Né? Ou você vai para produtos madeireiros, tecnologia da madeira, papel e celulose, painéis, madeira serrada, compensado, aglomerado, ou então você vai para a floresta. Eu sempre digo, uma área é a árvore em pé e a outra é a árvore abatida. Né? É tipo veterinário e açougueiro. Estou sendo um pouco radical, né? Então, um trata da árvore em pé, maneja, poda, trata silviculturais, e o outro sabe o que fazer com a produção dessa floresta. Então, a floresta é para produzir. Eu não estou sendo contra a produção de sementes, a produção de fibras, a produção de óleos, mas eu acho que a madeira também pode. Acho não, eu tenho convicção, eu fui treinado desse jeito, que a madeira é um produto da floresta que pode ser usado. E eu sempre digo, se você é contra o uso da madeira, volte para a sua casa,
Tire tudo da sua casa que é de madeira e venha falar comigo. Eu sei que a cama agora já é tubular, né? Mas jogue o papel tudo fora, seus livros, tudo papel, celulose. Né? Não pode haver extremismo. Você tem que saber que as coisas na natureza podem ser usadas de maneira sustentável. Essa palavra nunca se falou tanto e se usou tão pouco. É interessante, você vai ficando velho, né? Estou lembrando aqui. A gente ouve agora os garotos que nunca souberam o que era um casco de Coca-Cola, um casco de cerveja, aquela garrafa de Guaraná. Eu era garoto, a gente ia lá na taberna, está aqui o casco, trazia a garrafa cheia. Você comprava só o conteúdo. Isso era ecológico. A Coca-Cola está fazendo agora e fazendo a maior propaganda. E se fazia no passado, ninguém falava em ecologicamente correto. E era assim. Agora se fala em ecologia, em proteção do ambiente, se joga de montão PET lá no Igarapé, boiando, né? Todo mundo fala. Eu acho isso aí eco-hipocrisia. Desculpa se eu estou sendo um pouco radical. É eco-hipocrisia. E todo mundo querendo tirar proveito, né? As empresas querendo mostrar uma cara verde para vender mais. Todo mundo está pensando, ó, no dinheiro, né? Então, vamos para a realidade. Receio de se associar à madeira. Olha, isso é uma coisa séria para nós, engenheiros florestais. A madeira é um dos principais produtos da floresta e a gente não pode negar ela. Atuação secundária como apoio a outras áreas relacionadas ao meio ambiente. Eu estou vendo a maioria dos engenheiros florestais, eles cada vez mais estão trabalhando com a área do meio ambiente. Não é que o meio ambiente não seja importante, mas engenharia florestal é para trabalhar com floresta, com árvores, com vegetação. Meio ambiente é isso, mais animais, recursos hídricos, solo, tudo isso é um complexo. E já tem um engenheiro ambiental, não tem? Então, o engenheiro florestal tem que se especializar no que ele foi preparado. Engenharia florestal, produtos florestais, nós somos bons nisso. Nós somos treinados para fazer isso. Então, não neguemos a nossa capacidade. Não tenhamos vergonha daquilo que a gente aprendeu. Ou então a gente muda de área. Necessidade de resgatar a sua autoestima profissional. Eu estou notando que o engenheiro florestal está com a autoestima muito baixa. Principalmente que depois que ele passa por todo esse processo, não vê a oportunidade de atuar, porque os governos da região norte optaram por não tocar na floresta. Isso aí é certo. Optaram por não tocar na floresta. Zona Franca é ambientalmente correta. Com a Zona Franca aqui, não precisa se preocupar com floresta. Deixa ela crescer, ninguém toca. Tá? Então, o engenheiro florestal acaba não tendo um papel decisivo na sociedade. Bem, eu vou aqui falar de uma coisa. Aquilo são temas para reflexão. Não sei se vocês anotaram. Eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Estou dando opções, temas que vocês têm que pensar seriamente durante o curso de vocês, após se formarem, e dizer o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente vai atuar. Ou a gente vai nessa linha, ou a gente realmente se impõe como categoria profissional, ou então a gente muda de ramo. Dá tchau, desculpa, não pensei que era assim, vai embora. Agora eu vou aproveitar, eu praticamente encerro a minha palestra com aquele slide anterior. Mas como eu sou engenheiro florestal que encaminhei pela vertente da tecnologia da madeira, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para defender uma coisa que eu tenho muita firmeza e muita convicção. É que a madeira precisa sair desse limbo, dessa, como é que se chama? Dessa categoria assim como vilã. A madeira não é vilã. Nem quem usa a madeira é vilão. Quem é vilão é quem usa de maneira não sustentável. É isso que vocês têm que raciocinar. E outra coisa, a madeira em uso, ela não causa nenhum problema ambiental, se você não está devastando a floresta. O que acontece com a madeira? Você usa a madeira e a natureza repõe, correto? Ou não? Correto. Desde que você maneje. O que é que não deve acontecer? É não deixar a natureza se recompor ou repor. A madeira,
ela é confeccionada pela natureza de maneira gratuita, usando energia solar. A famosa fotossíntese, né? E ainda de quebra, ela faz o quê? Sequestra carbono. Porque para crescer a madeira, ela pega luz solar, nutrientes do solo e sequestra carbono para transformar em lenho. Quando uma árvore cresce, ela está acumulando carbono nela. Tinha um amigo meu que é desses ecologistas extremos, e eu dizia, olha, faça tudo de madeira na sua casa. Se você usar madeira na sua casa, você está sequestrando carbono. Ele ficava meio sem graça assim. Não é verdade? Ou vocês não concordam comigo? Ou eu estou falando sozinho com as paredes, como diz outro? Já pensaram nisso? O pessoal diz, olha, o cara está usando de madeira, está destruindo a floresta. Não, ele está sequestrando carbono. Se aquela madeira estivesse na floresta, ela ia apodrecer, ia liberar CO2. A vantagem é que a nossa floresta pegaria esse resíduo orgânico e serviria de alimento, porque a floresta é um contínuo ciclo, né? Se nós tiramos essa madeira e deixamos a floresta produzir mais, a gente está preservando aquele estoque de carbono. Processamento fácil com baixo consumo de energia. Vai fazer uma estrutura de aço. Você tem que ter oxetileno, oxigênio, aquele solda, né? Para cortar ferro, não sei o quê. O pessoal está dizendo que os barcos do Amazonas, da Amazônia, devem ser substituídos, que são de madeira, devem ser substituídos por barcos de aço. Eu quero ver na hora que um precisar conserto, você puxa para a beira, para a margem do rio, e vai encontrar uma oficina em qualquer lugar, né? Para fazer solda e tudo mais. Eu acho que não. Hoje em dia você puxa, né? Faz um estaleirozinho, vai lá, corta uma tábua, curva, pinta, veda, está pronto. Usa o material da floresta. Ah, o barco de madeira não é seguro, bate numa tora. Nos últimos 30 anos, sei, eu ouvi mais ou menos, eu era garoto, eu vi um acidente que um barco bateu numa tora e afundou. Mas hoje em dia, afundam mais barcos por falta de desenho de embarcações, porque o cara resolve colocar mais um andar e depois ele perde estabilidade, porque não tem engenharia naval em Manaus, no Amazonas. É um negócio absurdo, como eu acho, não sei no Pará, mas nós aqui no Amazonas não temos engenharia naval. Não sei se está para ser criado, mas a gente precisa, e a madeira é versátil. Não é mais fraca, não, tá? E não existe toras tanto assim sobrando por aí para quebrar barco. Então, eles querem trocar. Isso já foi proposto na década de 70, eu era estudante de engenharia florestal, e não deu certo. Chamaram o IPT para cá, de São Paulo, para fazer uma frota com o dinheiro do governo de embarcações de aço. Não funcionou. Fizeram algumas, encostaram por aí. Não é viável. A madeira, ela faz esse papel muito bem. Faz processamento. O que é que você precisa para processar a madeira? Alguma coisa cortante na forma de faca ou serra. Você vai pelo interior por aí do Amazonas ou do Pará, da região norte, qualquer buraquinho tem uma serra de bancada, uma serra circular. O cara usa uma serra circular, usa uma plenadeira, que é feito mesmo de maneira bem artesanal, e ele processa, faz o barco dele, os móveis dele, tudo. A madeira é fácil. E esse mecanismo, essas ferramentas, não consomem muita energia. Matéria-prima fácil, de fácil reutilização. Vocês já ouviram falar o termo madeira de demolição? É moda. Os arquitetos agora só usam madeira de demolição, né? Que é ecologicamente correto. Isso prova que a madeira é fácil de ser reutilizada. Estão desmontando, demolindo casas de madeira antiga, que tinha madeira de grandes dimensões, que agora não existe mais, e estão fazendo decoração interna, estão fazendo móveis, com madeira de demolição. Isso prova que a madeira é fácil de ser reciclada. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, não estou criticando aqui a universidade, porque o nosso laboratório é de madeira, mas é todo de concreto. Isso já é uma aberração, né? Se você diz, você fez um laboratório para estudar madeira e construiu todo de concreto, você não acredita no que você está estudando. Pelo menos é isso, né? Tipo o cara que está vendendo uma coisa, mas não usa, né? Então, isso aqui, se for demolido, dá um trabalho, consome uma energia,
Isso aqui tem que ser implodido, como vocês veem por aí, senão vai ser na britadeira, com muito trabalho. Isso vai ficar em pedaços de concreto, ferro, depois tem que ser passado numa trituradora, que hoje em dia, em Manaus, eu acho que não se faz isso, mas em muitos lugares se usa para reciclar e ser usado de novo como agregado. Já ouviu falar nisso? Mas ainda está muito incipiente, está muito no começo. Madeira não, você pega uma peça, lá no IMPA mesmo, mas tem muita estrutura de telhado lá que está sendo substituída, o pessoal lá da serraria está usando para fazer mesas. Reutilizável. É uma das propriedades da madeira. Madeira é excelente isolante térmico. Verdade. Ainda ontem estava dando uma palestra e estava vendo, vocês já viram algum chalé lá nos Alpes Suíços de alvenaria? Não. Você olha aqueles chalés bonitos, tudo de madeira. Será porque o cara é teimoso e quer fazer com madeira? Madeira não é bom, mas ele resolveu ser teimoso e botar uma madeira lá no chalé lá dos Alpes Suíços. Não, é porque a madeira é um excelente isolante térmico. A madeira é excelente. O que a gente não está sabendo fazer é aplicar ela de maneira nobre, de dar o tratamento que eu falo, o uso adequado. E é isso que diz, mas a tecnologia existe e não está aplicada, porque não é econômico. E aí é um ciclo vicioso, tá? A madeira é um material de fácil manutenção. Vocês, faz manutenção. Agora eu falei do barco, né? O cara encosta na beira do rio, troca a tábua. É fácil. Qualquer carpinteiro, qualquer maquinazinha de serrar, de planar, adapta e faz a manutenção. Integra-se ao meio ambiente. A madeira é um material orgânico que veio da natureza, ele integra-se. Se você construir uma casa de madeira no meio de um bosque, ela faz parte. Ela não fica um negócio agressivo, tipo um concreto, que você coloca ali no meio da vegetação e é algo agressivo à natureza. Ela incorpora a natureza. E, finalmente, possui beleza e nobreza de um material natural. Se a gente quer que as construções sejam menos impactantes no ambiente, a gente tem que fazer com material natural. E qual é o problema da madeira? Então, a gente está dizendo uma coisa e está fazendo totalmente ao contrário. A gente está preocupado com o impacto ambiental e está usando materiais de alto impacto ambiental. A gente diz que não deve poluir, está poluindo. Então, a gente está falando uma coisa e fazendo outra. Isso é um problema sério atualmente, tá? E que o pessoal tem que pensar bem. A madeira faz parte desse processo. Ajuda. E, finalmente, eu deixei essa imagem aqui para dizer para vocês, para perguntar para vocês o que está escrito. Qual dessas imagens é mais chocante, na sua opinião? Quem acha que aqui é da madeira, levanta o braço. Depois da minha palestra, né, muita gente vai ficar em dúvida. Bora! Sejam sinceros, pelo menos uma vez. Para o público leigo, ele vê um caminhão cheio de toras, meu Deus do céu, a floresta está acabando. Já você passa ali, o cara com um monte de tijolos, você vê, o tijolo é muito bem aceito em qualquer construção, etc. Ali eu botei uma imagem que já dá uma ideia, né? Tem uma chaminé lá atrás. Fazer tijolo, olaria, telhas. A gente não pensa muito, mas não é nada ecologicamente correto. Tira barro, provoca impacto nas margens do rio, porque o barro é tirado do rio. Depois queima, na maioria das vezes, madeira para os seus fornos, polui, e a gente usa sem problema nenhum, porque não dá aquele choque. Você não está vendo ali o crime na hora. Aqui não. Essa madeira pode estar vindo até de uma região manejada, quem sabe? Eu não estou dizendo que está vindo. Mas se ela vier de uma região que esteja manejada, tudo certo, acaba impactando mais essa imagem do que aquela. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Essa mensagem não foi nenhum resultado, são apenas opiniões minhas que eu gostaria de deixar para depois a gente debater na hora da discussão. Tá bom? Obrigado.